por quantos dias eu preciso manter a medicação antibiótica depois de ter feito a drenagem cirúrgica de um abscesso de origem endodôntica? Essa resposta dessa pergunta assim, é literalmente a resposta de milhões, ok? A gente não pode pensar assim, de maneira aleatória, eu tenho um padrão aqui, sei lá, eu dou por 7 dias, eu dou por 5 dias, eu dou por 10 dias e vou dar de maneira aleatória, como eu sempre aprendi lá nos tempos de outrora, e eu vou manter isso. Cara, você pode até manter, mas tenha consciência de que essa prescrição incorreta, cada dose de antibiótico que a gente dá de maneira incorreta, inconsciente, é uma prescrição inconsequente, tá? Por quê? Porque a gente está falando daí de fazer a nossa parte, ou seja, dar uma contribuição totalmente negativa dentro de um quadro de resistência microbiana, que é uma questão extremamente séria de saúde pública mundial. Tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber por quantos dias que você aí deve fazer a prescrição, então de maneira correta nesse pós-operatório do seu paciente aí depois de você ter realizado uma drenagem de um abscesso de origem endodôntica, tá? Antes da gente continuar, vou dar uma baita dica para você se inscrever na nossa Endolovers VIP List. O link tá aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Tem conteúdo que a gente vai passar só por lá, não tem como flexibilizar, a gente mandar de uma outra forma, então você pega, se inscreve já, o link tá aqui, inscrição é gratuita, aproveita e adiciona o nosso e-mail aí como seu contato seguro, pode até mandar um oi lá pra gente para garantir isso dessa forma, é info@endolovers.com. Vamos supor então que eu fiz, olha só esse caso aqui, fiz a drenagem do abscesso, tá? Drenagem cirúrgica. Identifiquei ali o dente, fiz todo o diagnóstico, tudo certinho, já fiz o acesso aos canais, já fiz o debridamento dos canais, coloquei medicação intracanal, selei esse dente e chega a hora, né, de eu fazer primeiro, né, eu tenho que decidir, esse paciente precisa de antibiótico, não precisa? Vamos considerar que a gente está falando de um paciente, né, que em teoria é um paciente imunocompetente, tá, ele não tem problemas sistêmicos. No entanto, nesse momento aqui, o paciente está apresentando sim sinais de disseminação sistêmica dessa infecção, que, por exemplo, a gente está falando aí de febre, a gente está falando de celulite, a gente está falando de um paciente que está apresentando muito mal-estar, muita prostração. Então, já são sinais de que o quê? De que o organismo desse paciente, o sistema imune desse paciente, ainda que ele seja um paciente imunocompetente, ele não está dando conta sozinho daquele quadro, ok? Então você atuou na sua principal zona de atuação, tá? E era o principal, assim, não existe uma prescrição de antibiótico para um quadro desse sem colocar a mão na massa, mas a parte da mão na massa você fez, e vamos supor que você fez tudo de maneira correta, que foi a drenagem cirúrgica, seguida do procedimento endodôntico. E aí, em função então desses sinais de disseminação sistêmica, você bate o martelo, fala, preciso então sim da prescrição de uma medicação antibiótica para esse meu paciente, tá? Nesse pós aqui. Então, de imediato, né, eu posso dar ali, recomendado, inclusive, que eu dê uma dose de ataque, tá? Que a dose de ataque é o quê? Ela é 2 vezes a dose terapêutica, a dose de manutenção, que vamos colocar aqui, primeira opção aí num caso como esse, amoxicilina, tá? Dose de manutenção 500 mg, 1 a cada 8 horas. E se é o caso, né, da gente ter aí uma situação já que está um pouco mais grave, a gente já pode fazer a associação do metronidazol 250 a 400 mg também aí nesses intervalos terapêuticos. Muito bem, aí você decidiu então que o paciente precisa, já recomendou que ele tome a dose de ataque, que é o dobro da dose de manutenção, e você precisa colocar, poxa, por quantos dias que eu vou prescrever essa medicação? Ah, Fernanda, já tô super habituado aqui, eu prescrevo por 7 dias, padrãozão. Ó, aí que eu vou te falar, não, tá? Por que não 7 dias? Porque pode ter um caso que a gente precise dos 7 dias? Até pode, mas aí já até começa a chamar a atenção do porquê da gente precisar desses 7 dias, se em teoria a gente conseguiu remover a causa, certo? Tanto através da drenagem cirúrgica, quanto através do acesso aos canais, e a gente está trabalhando ali com um paciente que é imunocompetente, tá? Então, preciso desses 7 dias, nesse caso aqui, se eu realmente precisar, é até um caso de eu questionar
primeiro, né, se o paciente é realmente imunocompetente, tem alguma coisa acontecendo ali por trás, ou eu falhei em algum dos procedimentos, né, eu não fiz uma drenagem cirúrgica adequada, eu não fiz um acesso aos canais adequados. A questão é, se você exagera, né, se você exagera no sentido, se você tá dando um número de tomadas de antibiótico além daquelas necessárias para esse seu paciente, cada tomada de antibiótico, cada dose de antibiótico a mais é um risco a mais que você predispõe, né, aquele antibiótico de escolha em si a ter mais bactérias que sejam resistentes a ele, tá? Cada vez que a gente dá um desafio do antibiótico para uma bactéria, para uma infecção, na verdade, é uma chance a mais dessas bactérias, dessa infecção, desenvolverem ali, ou ter nesse meio do caminho o desenvolvimento de uma cepa resistente, tá? Então, assim, é como se eu estivesse dando novas chances, né? Cada dose é uma nova chance daquela bactéria poder criar resistência. E aí, então eu tenho que pesar muito bem qual que é o custo-benefício de cada dose a mais, tá? Porque eu também não estou falando aqui, olha, não dê antibiótico nenhum, a gente tem que, lógico, você é o profissional que vai tomar sua decisão ali, analisando todo um quadro geral, mas essa história, assim, da gente ter aquele protocolo e às vezes ter aquela ideia, antibiótico, não, já padrãozão, 7 dias, 10 dias, vou dar 10 dias já para não ter erro. Quanto mais você estende o número de dias, maior a chance de desenvolvimento de resistência. E a gente sabe que o problema da resistência não necessariamente é só ali imediato, tá? Porque assim, se eu tô pensando em estender o número de dias para o meu paciente ali, eu posso estar colocando em risco a própria vida desse paciente ali nesse pós-imediato. Por quê? Em teoria não é para ele precisar de tudo aquilo. E se ele está precisando de 7, 10 dias, falar assim, tem alguma coisa que não está respondendo da maneira esperada, da maneira adequada. E aí, se eu não acompanho esse paciente e falo, você tem que esperar aí os 7 dias, os 10 dias de antibiótico, pode ser que eu esteja simplesmente negligenciando um problema que exista ali, seja de ordem da saúde desse paciente, seja de ordem da disseminação dessa infecção que está acontecendo de uma outra forma, num outro nível. E aí, se eu não tenho essa atenção, né, e simplesmente falar, não, você tem que esperar o tempo do antibiótico, né, por esse período prolongado, especialmente 7 dias, 10 dias, eu posso estar negligenciando ali alguma coisa que coloque, sim, em risco de imediato a vida desse paciente. Por outro lado, você fala, não é a questão, eu passo aqui padrão, mas o paciente já estava bem logo, aí minha negligência está sendo totalmente com relação a um problema de saúde pública global, que é a questão da resistência antimicrobiana, tá? Eu já falei aqui, com certeza, em alguns outros vídeos, tá? E a gente sempre volta nesse assunto, porque por mais que a gente fale, né, vira e mexe, conversando com colegas, trocando experiências, a gente vê o quanto que existe ainda de prescrições, né, de maneira não adequada, prescrições mais longas, né, de um antibiótico, quando não existe, na verdade, um critério, né, o profissional não necessariamente ele segue um critério ali específico para aquele paciente, específico para aquele caso clínico, específico para o desenrolar daquela infecção, certo? Então é isso que eu vou passar aqui para você. Então como que a gente decide? Poxa, se não são 7 dias, Fernanda, não são 10 dias, e não é para ser esse período prolongado, porque a gente atua em remoção de causa, tá? Drenei, fiz o procedimento endodôntico, removi causa. Paciente imunocompetente, joia. Às vezes, no dia seguinte, o paciente ele já pode ter uma resposta extremamente positiva. O paciente fala assim, tô bem, acordei ótimo, olha, me hidratei, me alimentei super bem, tô me sentindo ótimo, outra pessoa, não tive mais febre, não tive nada. Ou seja, aquele organismo que em algum momento estava pedindo ajuda, né? Fala assim, olha, tô apresentando febre, tô dando sinais aqui de que eu não tô dando conta. Aí sim você já usou então o antibiótico como uma terapêutica ali de suporte, né? Que vai ajudar naquele momento muito curto, muito transitório, sendo que você removeu causa. Da mesma forma que você inseriu o antibiótico, recomendou, você pode suspender aquele antibiótico, tá? Então a gente vai usar por quanto tempo, por quantos dias, pelo menor período possível. Se dia seguinte já tá tudo bem, tudo sob controle e eu posso suspender essa medicação antibiótica, eu posso suspender, tá?
Então, como que a gente toma essa decisão? O mais importante aqui, né, para a gente definir esse protocolo é o quê? O acompanhamento do paciente. Tá? Então eu até posso, né? A gente sabe que existem algumas coisas de ordem, por exemplo, de logística. Ah, Fernanda, poxa, como que o paciente vai ficar aqui voltando para o consultório se eu prescrevo um dia de antibiótico e aí eu tenho que fazer outra receita? Calma, a gente pode pegar e sim dar uma receita ali para ele providenciar que seja, né? Pelo menos sair com uma prescrição para 3 dias ou para 5 dias. Então, assim, nesse meio tempo, você vai explicar para ele, olha, eu vou manter contato com você. Primeiro que assim, você sabe se o que você fez de procedimento e a medicação ali coadjuvante estão fazendo efeito se você mantiver contato com esse paciente. E o contato, qual que é um dos momentos cruciais para você saber da evolução desse quadro e super importantes, especialmente cuidando da vida do paciente. 24, 48 horas, tá? São momentos ali cruciais. Então, as horas seguintes, se você fez isso num procedimento, vamos supor, de manhã, mais para tarde, meio da tarde, você já entra em contato com o paciente, manda mensagem para ele, fala, e aí, como é que estão as coisas? Evoluiu, não evoluiu? O que você está sentindo? Dia seguinte, a mesma coisa. Então, assim que o paciente relatar o suficiente para você de que, né, são sinais de que o organismo dele, o sistema imune dele retomou as rédeas, né, e está dando conta daquela infecção, aquela medicação antibiótica ela pode ser suspensa. Tá? E aí você lembra dessa questão que cada dose a mais, de maneira desnecessária, é uma contribuição ali de maneira às vezes negligente para o problema de resistência microbiana. É claro, às vezes fala assim, poxa, tá aqui, eu vou falar para ele finalizar, né? Dia seguinte tá ótimo, falo assim, então tudo bem, finaliza aí as doses do dia de hoje e não precisa continuar, tá? Tá na dúvida, né, de como é que o paciente tá ou não, porque às vezes 3 dias depois o paciente fala, nossa, ainda tô mal, ainda tô super, né, inchado, com dor. 2 dias depois ele ainda tá nessa condição, o mesmo dia seguinte ainda tá apresentando sinais mais agudos, e especialmente de disseminação sistêmica. O que você tem que fazer não é simplesmente pensar em falar para o paciente assim mesmo, continua seu antibiótico. Você, de preferência, chama esse paciente para você poder vê-lo e reavaliar e aí sim dar novas direções ali, né, de orientação para esse paciente. Tá? Mas de maneira geral, a gente pode ficar com essa, talvez com essa regra, com essa informação aqui que eu estou trazendo para você, que eu desejo muito que você aplique, porque a questão de resistência microbiana, que pode colocar em risco a sua saúde, a minha saúde, né, a qualquer momento que um de nós precisarmos de uma medicação antibiótica e eventualmente tivermos com uma infecção que ela pode ser resistente em função desse uso totalmente com prescrição, mas sem critérios às vezes para prescrição, cada vez que você vai aumentar essa dose, você pensa aí se realmente aquilo é necessário, tá? A medicação, assim como qualquer outra medicação, ela deve ser usada ali de maneira bastante consciente, pelo menor tempo possível, né? Pelo menor tempo previsto que você possa, né? Tanto pensando aí então nessa questão da resistência, quanto pensando na condição aí especialmente imediata desse paciente, né? Fala assim, opa, peraí, não tá reagindo da forma como eu esperava que reagisse, né? 2, 3 dias, minha ideia já era suspender antibiótico. Você tem que ver se seu paciente aí, porque alguma coisa dessa matemática aí não tá dando certo. Tá ok? Vou pedir para você encaminhar esse vídeo aqui para os seus colegas, para os seus amigos, tá? A gente só consegue realmente ter algum impacto positivo aí nessa questão de resistência microbiana se a gente tomar consciência, né, de forma geral, nós profissionais, conscientizarmos pacientes sempre, que os pacientes às vezes lançam mão de automedicação, falam assim, poxa, tem um resto, né, de uma infecção que eu tive, sobrou um antibiótico aqui, eu vou tomar. Então existe essa responsabilidade nossa, não só como profissional de conscientizarmos, né, divulgarmos uma informação importante assim para outros colegas, quanto também fazermos essa educação constante, né, do nosso paciente, essa conscientização constante do nosso paciente ali dentro do nosso consultório. Tá certo? Se tiver algum comentário, alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida aqui pra gente. Com certeza é muito importante, especialmente quando a gente está aí diante de um tema com um impacto realmente grande aí na saúde de todos nós. Tá ok? Um grande abraço, um grande beijo. A gente se vê na próxima.